Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Sampaoli fala sobre problemas no Flamengo e acusa fragilidade emocional, enfatizando a importância dos treinos. O técnico Jorge Sampaoli, um pouco desvinculado da realidade, encontrou espaço para elogiar seu time após uma vitória sofrível do Flamengo sobre o Coritiba. Embora a torcida tenha feito críticas contundentes à atuação da equipe, Sampaoli consegue enxergar momentos brilhantes em um desempenho que beirou medíocre. Na sua entrevista coletiva, o argentino mencionou a necessidade de recuperar a forma coletiva e individual do time, e também ressaltou a consolidação de processos. Sampaoli reconheceu a importância do tempo de treinamento, mas também sublinhou que a evolução está intrinsecamente ligada aos projetos de jogo e à execução deles pelos jogadores. Ele observou que o futebol engloba tanto as estruturas ofensivas quanto defensivas, além de momentos criativos protagonizados por jogadores. O técnico argumentou pela necessidade de recuperar tanto a coesão coletiva quanto o desempenho individual. O treinador enfatiza o aspecto emocional, que vem atrapalhando a equipe, tendo em vista os escândalos recorrentes. Sampaoli também expressou preocupação com a tendência de acelerar as jogadas ofensivas e a vulnerabilidade defensiva resultante dessa abordagem. O técnico ressaltou sua disposição para fazer modificações e buscar uma maior solidez defensiva, seja por meio de ajustes na forma de jogar ou na composição da equipe, com o intuito de fortalecer o desempenho global do time. Mesmo com uma vitória pouco merecida, Sampaoli se livra de vergonha nos últimos minutos. O que todos esperavam era uma vitória fácil para o Flamengo diante o Coritiba nesta tarde de domingo 20. Atualmente, o Coxa se encontra na zona de rebaixamento. Antes do jogo iniciar, o Fla ocupava a 5ª posição na tabela. Apesar da péssima recepção que o Mengo teve ao chegar em Curitiba, o time carioca manteve uma boa consistência no primeiro tempo, onde fez 2-1 em cima do Coxa. Sampaoli está sob pressão com a torcida pedindo sua demissão. Vencer um adversário que está na zona de rebaixamento era o mínimo ideal para poder manter um pouco de respeito da torcida. Mas o Mengão anda em crise, com tantos escândalos de agressão entre os jogadores e uma direção fraca e pouco punitiva. O Flamengo carrega mais empates e derrotas do que vitórias nos últimos jogos. O Fla jogou morno, e não houve nada de interessante, entregando demais o jogo na segunda etapa. O caos da equipe e má postura nos bastidores se reflete nitidamente quando entram em campo. A vitória por 3-2 não é mérito do Flamengo, mas também não é demérito do Coritiba. O time sulista fez muito, e para a grandeza do Flamengo, o time carioca fez pouco. A duras penas, o Flamengo conseguiu vencer o Coxa. Também conseguiu alcançar o 3º lugar na tabela, graças à derrota do Grêmio para o Santos por 2-1 para o Peixe. O Fla não mereceu. Muitos flamenguistas expressaram revolta nas redes sociais, sobre a postura dos jogadores e sobre o desejo de demissão de Sampaoli. O Flamengo é gerido por amadores, uma várzea. As lamentações já estão com ar de desesperança. Os torcedores desacreditaram da Copa do Brasil e já nem pensam mais no Brasileirão. Apenas querem um novo treinador, que não afunde mais o time rubro-negro. Rapaz, ele meteu essa mesmo. Adriano Imperador é sincerão em declaração sobre o Flamengo e deixa a nação sem acreditar. Falando em partidas do mais querido, uma situação envolvendo um ídolo da história da equipe acabou repercutindo entre os torcedores. Trata-se do ex-jogador Adriano Imperador, que acabou revelando que hoje não consegue mais assistir às partidas do Mengão. O motivo para isso é porque ele acaba ficando muito nervoso ao acompanhar seu time de coração. Eu não assisto muito porque eu fico nervoso, essa é a grande verdade. Agora eu estou vendo ao contrário como os torcedores se sentem. Eu sou torcedor flamenguista doente, como todo mundo, mas eu evito porque dá vontade de estar lá dentro e de poder ajudar, revelou o ex-jogador que disputou a Copa do Mundo de 2006 pela seleção brasileira em entrevista ao canal Ser Flamengo. Cria da base do Flamengo, Adriano Imperador tem 2 passagens pelo Malvadão, entre 2000 e 2001 e 2009 e 2010. Junto com o sérvio Petrovic, ele foi o grande nome no título do Campeonato Brasileiro de 2009. Vale lembrar que ele acabou ganhando o mundo com a camisa da Inter de Milão, da Itália, se tornando ídolo pelo Nerazzurri. No final do ano encerra a carreira deles. RMP usa palavras fortes para cobrar saída de Felipe Luiz e mais 2 medalhões do Flamengo. Para se ter ideia, alguns jogadores foram cobrados de forma específica pelo que eles vêm apresentando na temporada com a camisa do rubro-negro carioca. O jornalista Renato Maurício Prado foi um dos que não aliviou para algumas peças do elenco. Ele cobrou a saída de 3 medalhões do elenco do Mengão. Everton Ribeiro e Felipe Luiz, eu já falei aqui. Eu acho que estão no final, acabou. No final do ano, para mim encerra a carreira deles no Flamengo. O Davi Luiz também.
Com a vitória conquistada fora de casa no último fim de semana, o Fla terá uma semana cheia de preparação antes de voltar a campo. O próximo duelo da equipe carioca é apenas no próximo sábado, 26, contra o Internacional, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, o Mengão está em terceiro lugar na competição com 35 pontos conquistados. Aston Villa avisa ao Flamengo condição para negociar Felipe Coutinho. Rubro-negro carioca aparece como interessado em meia brasileiro. Felipe Coutinho não tem mais espaço no Aston Villa, da Inglaterra. Pelo menos é essa a informação que a imprensa inglesa divulga diariamente. O técnico do time, Unai Emery, não nutre muita confiança no meia brasileiro e por isso está disposto a negociar o jogador. O Flamengo aparece como um possível destino. No entanto, de acordo com o Daily Mail, o Aston Villa estipulou uma única condição para negociar Coutinho. Ele tem que ser comprado pelo clube que se interessa pelo seu futebol. Esse, inclusive, é o grande entrave do Flamengo. Coutinho foi comprado pelo Aston por 20 milhões de euros, 106 milhões de reais à época, para tirar o meia do Barcelona. Por isso, o clube inglês deseja recuperar parte do investimento feito no brasileiro. O Flamengo não fez uma proposta pelo jogador, e apenas acompanha a situação de perto pois tem interesse em reforçar a equipe visando a temporada de 2024. Está querendo muito jogar no Flamengo. Contratação para 2024. De La Cruz toma decisão no mercado e nação se empolga na web. Na janela de transferências que ficou aberta entre julho e agosto, o Flamengo foi ao mercado para contratar o goleiro Agustín Rossi, o volante Alan e o atacante Luiz Araújo. Mas um nome que a diretoria tentou de todas as formas trazer e não conseguiu foi o meia uruguaio Nicolás de la Cruz, companheiro do astro de Arrascaeta na seleção do seu país. Como o Flamengo ainda estava na Libertadores na oportunidade, o River Plate não quis negociar com um concorrente direto. Com a eliminação na competição continental para o Internacional, o clube da Argentina está disposto a negociá-lo com o futebol do Catar, mas o jogador uruguaio tomou uma decisão que animou a torcida flamenguista. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o meia Nicolás de la Cruz recusou pela segunda vez uma oferta do Al Duhail, do Catar. Ainda segundo o repórter, a equipe do Oriente Médio segue tentando convencer o jogador de 26 anos, mas ainda sem um acerto financeiro. Nas redes sociais, os flamenguistas comentaram que o uruguaio quer jogar no rubro-negro carioca. Além disso, os torcedores do Flamengo acreditam que em 2024, de la Cruz vai acabar acertando sua chegada ao clube da Gávea. O meia de 26 anos tem contrato com o River Plate da Argentina, até o fim de 2025, e a única possibilidade de fechar com o Mengão é recusando uma ida para o Catar e aguardando uma nova negociação para o ano que vem. E você, torcedor rubro-negro, o que acha de Felipe Coutinho no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.